Bem-vindos, então, à nossa 11ª aula do nosso segundo módulo do curso Projeto Eficaz, Conselho Eficaz, e a gente vai, então, dar continuidade à aula anterior, que falava sobre mesas diretoras, conselhos e comissões. E nessa aula, é uma aula que a gente vai trabalhar os membros da mesa, iniciando com presidente e vice-presidente. Então, a gente vai falar nessa aula sobre a presidência, e na próxima aula sobre o vice-presidente. Então, por isso, a aula anterior foi bem curtinha e essa a gente vai trabalhar mais diretamente essas questões. Bom, a primeira função, então, que nós vamos trabalhar enquanto membros da mesa diretora é a função de presidente. Eu volto a falar aqui que a gente já falou isso nas aulas anteriores. A denominação aqui, presidente, tá bom? É uma denominação que a gente usa por ser mais comum, mais usual, mas não é obrigatória, tá bom? Outras nomenclaturas podem ser usadas. Tenham em mente que quando a gente fala presidente aqui, é aquela pessoa que vai dirigir as ações do conselho, ok? Então, ele vai conduzir as ações ele é escolhido de forma primária. Primeiramente, o primeiro ali que a gente escolhe para poder dirigir é o presidente, tá bom? Não quer dizer que ele vai ser o único, porque às vezes na falta dele eu posso ter aí a necessidade do vice estar nesse papel, ok? Mas ele é o primário, é a primeira pessoa que a gente pensa, que a gente traz, que a lei traz para poder ser o responsável por dirigir as ações do conselho. Além dessa função de presidir, dirigir as ações do conselho, ele também tem o papel de representação primária. E aí, duas lógicas, tanto representação primária da mesa diretora, quanto representação primária do conselho. Ele acumula essas duas representações. Isso quer dizer que, quando eu, sendo membro ou não do conselho, preciso buscar alguém que vai representar o conselho em uma determinada ação, primariamente, eu vou buscar o presidente. Se eu quero encaminhar um documento para o conselho, seja eu de qualquer esfera, eu quero encaminhar esse documento, para quem eu vou endereçar primariamente é para o presidente. Tá? Então, ele tem esse papel do conselho. Da mesma forma, para a mesa diretora. Se eu quero alguém da mesa diretora para receber uma documentação, eu vou endereçar primeiramente ao presidente. Ainda que eu não queira a resposta do conselho. Exemplo, o Ministério Público, eu quero só informação de quem são os membros do conselho. Eu entendo que eu vou me dirigir diretamente à mesa diretora. A mesa diretora tem condição de me dar essa informação. Não precisa ser o conselho. Então, eu vou dirigir esse ofício diretamente ao representante primário da mesa diretora, que no caso é o presidente, No caso, com a nomenclatura que a gente definiu, tá bom? Ele é o presidente. Já voltando a dizer, pode ser outra nomenclatura, fiquem à vontade, mas a gente optou aqui por usar essa nomenclatura de presidente. Então, ele tem essas duas funções: presidir, ou seja, dirigir as ações do conselho, dirigir a reunião. Então, é ele que dá as boas-vindas, é ele que vai ler a pauta, ele vai abrir os momentos de apresentação de proposta, momento de discussão, momento de votação. É ele que vai ler ou informar quem vai ler os avisos finais. E é ele que vai encerrar a reunião. Declaro encerrada a reunião e agradecer a presença de todos. Essas formalidades são do presidente, exatamente porque ele tem função de dirigir
as ações do conselho. A gente chega em muito conselho que o secretário executivo faz isso. Não é. Não compete ao secretário executivo realizar esse tipo de ação. E sim ao presidente. Claro, ele vai dar o suporte, entrega o papelzinho ali com a pauta, colazinho com a pauta para ele lembrar, né? Não há problema nenhum. Vai trazer ali um apoio sobre as temáticas, não tem problema nenhum. Mas quem vai fazer, quem vai conduzir é o presidente. Atribuições do presidente, então, ou seja, as tarefas que o presidente executa são presidir as sessões plenárias, tomando parte nas discussões e votações. Não é pelo fato de ser presidente que ele não vai participar das discussões, tá? Ele vai sim discutir, ele vai apresentar a sua opinião, vai apresentar contra-opinião também, se for necessário, tá? Ele vai participar ativamente do momento ali, sem nenhuma forma de benefício, ok? Ele vai funcionar, vai atuar ali normalmente como qualquer conselheiro. Ele vai ter uma situação diferente quando a gente falar sobre o voto de desempate, tá? Ou o voto de Minerva. A gente vai falar mais à frente. Mas, tirando isso, ele não tem nenhuma supremacia em relação aos outros. Vai participar normalmente. Inclusive com o voto dele valendo um voto como de todos ali, normal. Decidir soberanamente as questões de ordem, reclamações ou solicitações da plenária. Então, toda solicitação da plenária, todas as questões de ordem que forem levantadas são dirigidas ao presidente. E é ele que vai discutir. Então, houve uma ofensa dentro do conselho, na reunião. E o conselheiro se sentiu ofendido e quer que essa ofensa conste, por exemplo, em ata, para que ele possa tomar a medida jurídica cabível, a medida legal que ele entender. E aí ele pede ao presidente, eu quero que conste em ata que o fulano de tal falou isso e isso e isso. E aí o presidente vai definir se esse pedido vai mesmo para a ata ou não, tá? Caso haja uma contrariedade, não, ele não falou, o outro fala, não, ele não falou isso no momento da reunião. Tá? Ainda não tinha se iniciado a reunião, a gente estava aqui conversando outras coisas e ele falou isso e não pode ser posto agora. E aí ele vai decidir, ok? Questões de ordem. Está no momento de votação e, de repente, já encerrou o momento de discussão e alguém, ao invés de votar, começa a trazer questões aí de discussão. E aí alguém fala para o presidente, questão de ordem, a gente precisa ordenar. Não está mais no momento de discussão, está no momento de votação. Ele precisa votar, não é hora de ficar tentando mudar os votos dos conselheiros. E aí o presidente vai definir aí pela manutenção ou não da fala ou definição para que ele vote, ok? Ou qualquer outra solicitação ali dentro do conselho. Senhor presidente, eu precisava passar um slide. Não tinha pensado nisso antes, não estava na pauta, mas eu trouxe aqui um slide para poder passar, para poder facilitar o entendimento pelos conselheiros daquilo que eu vou propor. Perfeitamente, o presidente vai definir, ali pode pedir, pode passar seu slide, fique à vontade. Ou não, nesse momento não é viável isso, o horário está em cima, não vai dar tempo, enfim. Essas decisões é o presidente que vai tomar. Proferir o último voto nominal e, quando houver empate, proferir o chamado voto de Minerva ou voto de desempate. É o que eu falei ali, né? Ele vai ter todas as questões normais, mas o último voto sempre é dele, o presidente sempre vota por último, entendendo que se o voto dele for desnecessário, ele não precisa votar. Então nós temos, por exemplo, uma assembleia com 10 membros. 7 já votaram a favor do ponto X, da criação da comissão X. 2 votaram contra a criação da comissão. O voto do presidente nesse momento não vai fazer diferença. Se ele votar a favor, vai dar 8-2. Se ele votar contra, vai dar 7-3. Vai ter passado do mesmo jeito. Então, se não tem necessidade do voto, ele não vota. Exatamente para quê? Para que não haja
por parte do presidente uma contaminação aí do entendimento. Já resolveu, ele não precisa ficar expressando a sua posição aí, porque ele vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde o chamado voto de Minerva, que é o voto de desempate. Então, eu tenho 10 pessoas ali dentro, eu tenho 9 pessoas, 10 pessoas ali dentro do Conselho da Criança, da reunião, tá? Foi para discussão, foi para votação, 5 pessoas votaram a favor da criação da comissão, 5 pessoas votaram contra a criação da comissão. Então, empatou. Precisa desempatar. Abre-se mais alguns minutos para discussão, tá? Novamente. Encerrado esse momento de discussão, pergunta se todo mundo mantém os votos e, mantendo os votos, o presidente dá o desempate, que é o chamado voto de Minerva. Minerva, de uma deusa grega que tinha esse papel de desempatar as pendengas lá do Olimpo. Ok? Então ele chega e fala, meu voto então é esse. Por que tem que abrir para discussão novamente? Porque ainda que o presidente tenha dado um voto no sentido, de repente, com outras falas, ele resolve mudar de ideia. Fala, não, realmente eu votei daquela forma, mas agora eu quero votar de outra e eu vou mudar de ideia e vamos pela criação ou vamos pela não criação da lei. Ok? A diferença aqui relativa a voto é o chamado voto de Minerva. Preparar, junto com o secretário executivo do Conselho, a pauta das sessões ordinárias e extraordinárias. É muito importante a gente entender, tá, que a reunião ordinária ela pode não ter pauta definida. Ela pode ser uma reunião, por exemplo, para confraternização. Não tem pauta, tá? Que pauta que tem? Nenhuma. Vai ser uma reunião de confraternização, por exemplo, uma confraternização do Conselho no fim do ano. Não tem pauta nenhuma para tratar ali, tá? E vai ser feito na reunião ordinária. Então, ela pode não ter essa pauta, tá? Já a reunião extraordinária, ela demanda sempre uma pauta. Ela tem que definir algo. A reunião extraordinária ela existe para isso. Para que algo que não pode esperar a próxima reunião tenha que ser definido. Então, eu tenho que construir essa pauta, ok? Quem constrói as pautas, tanto nas ordinárias quanto na extraordinária, é o presidente. Isso significa que eu, enquanto membro, se eu quero a inserção de uma pauta, eu tenho que entrar em contato com o presidente e pedir a inserção da pauta. Ou então observar o que diz a legislação ou o regimento interno sobre o pedido de pauta pela plenária, podendo ser aí pedido por maioria dos seus membros ou por 1/3 dos membros. Isso vai depender aí da legislação, tá? Mas tanto a lei ou o regimento interno devem prever a possibilidade de inserção em pauta de assuntos definidos aí pelos membros, desde que é apoiada por uma quantidade X ali, tá? Fora disso, ele precisa do presidente para que o presidente consiga aí inserir essa pauta. Ainda, continuando as atribuições, assinar a correspondência oficial e resoluções do Conselho. Então, toda a correspondência do Conselho para qualquer órgão é assinado pelo presidente. É assinado pela mesa diretora? Não, é assinado pelo presidente. Na falta do presidente, o vice. Na falta do vice, primeiro secretário. Na falta do primeiro secretário, o segundo. Ok? Observa-se a ordem, mas preferencialmente, qualquer correspondência que vai sair do Conselho é assinado pelo presidente. Além de todas as resoluções, tá? Exceto nas resoluções onde ele não presidiu a reunião. Na reunião de hoje, por exemplo, o presidente do Conselho não esteve nessa reunião, não compareceu, e o vice-presidente realizou as suas funções. Tá? O vice-presidente foi lá e cumpriu esse papel aí de presidente. Nesse caso, tá? Quem vai assinar resolução que saiu dessa reunião não é o presidente, tá? É o vice-presidente que naquele momento foi presidente, chamado presidente em exercício, tá bom?
Fora disso, as resoluções, são assinadas sempre pelo presidente. Representar os conselhos municipais em solenidades públicas e zelar pelo seu prestígio, isso aqui é autoexplicativo, né? Ele vai sempre representar ali nas solenidades. Então, conferências, reuniões, tudo que precisar da presença do conselho, que seja solene, o presidente vai. Na falta do presidente, o vice. Encaminhar ao Ministério Público notícia de infrações administrativas ou penais que cheguem ao conhecimento do Conselho Municipal. Isso aqui lembra muito, né, o artigo 136 lá do Estatuto, que traz a obrigatoriedade do Conselho Tutelar comunicar. Da mesma forma, o presidente do Conselho Municipal da Criança tem a função, tem a obrigação de comunicar ao Ministério Público sempre, sempre que ele tiver conhecimento, tá, de infrações administrativas ou penais, né, a crianças e adolescentes. Então, se ele tomou conhecimento de uma violência que aconteceu contra a criança e adolescente, ele tem que notificar o Ministério Público, para além de notificar o Conselho Tutelar. Claro, ele vai informar o Ministério Público que já notificou o Conselho Tutelar, mas ele precisa notificar os dois. Se é do conhecimento do Conselho, por exemplo, que uma escola está negando vaga para os alunos, tá? Também isso é uma infração administrativa, é obrigação do presidente, então, encaminhar ao Ministério Público essa informação. Determinar a instauração de sindicância ou procedimento administrativo para apurar denúncias de irregularidade envolvendo entidades ou representantes de entidades com assento no Conselho Municipal. Então, tem alguma entidade que não está cumprindo seu papel, né, ou fez algo, inclusive criminal, né, ou uma infração administrativa. Quem vai instaurar a sindicância, ou seja, iniciar esse processo de ação contra essa entidade, tá? Ou seja, iniciar o procedimento, quem vai iniciar isso é o presidente. É o presidente que vai fazer ali aquela determinação de instauração de sindicância. Aqui também, se houver previsão na lei, tá? Se a lei municipal definir que quem vai quem vai realizar procedimento de punição ao Conselho Tutelar é o Conselho da Criança, quem vai instaurar, tá, esse procedimento é o presidente do Conselho. É ele que vai instaurar esse procedimento aí para poder fazer e punir aí ou verificar, né, processar e ao final definir ou não pela punição, tanto do conselheiro tutelar quanto do conselheiro da criança ou adolescente. Manter os demais membros do Conselho informados sobre todos os assuntos que digam respeito ao órgão. Ele é referência, lembra que a gente falou? Ele é representante. Então, sempre que o membro precisar de alguma informação, quiser entender o que está acontecendo, ele deve sim buscar o presidente. Se o presidente não tiver conhecimento, o presidente deve buscar esse conhecimento, entender o que está acontecendo e, a partir disso, informar aquela pessoa que fez essa consulta o que aconteceu e o que fazer. Elaborar, então, as resoluções deliberadas pela plenária, que é muito importante, tá, gente? Não é o secretário executivo que elabora a resolução, pelo amor de Deus. Quem monta a resolução é sempre o presidente. Quando a gente fala elaborar aqui, é montar mesmo a estrutura da resolução. Lógico que o secretário executivo, ele pode apresentar um modelo, né, ou uma base ali para a construção daquela resolução. Mas quem vai elaborar a resolução é o presidente, ok? Lembrando que essa mesma regra vale a mesma regra da assinatura. Se o presidente não estava lá no momento em que foi deliberada a resolução e o vice é que estava fazendo esse papel, é o vice que vai elaborar essa resolução. Convocar de ofício ou a requerimento da plenária, Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário ou Prefeito para reuniões extraordinárias da plenária do Conselho para tratar de assuntos de caráter urgente. Lembra, olha aqui que a expressão é convocar, tá? Então, há necessidade de participação na plenária do Conselho Tutelar, do Ministério Público, do Poder Judiciário ou do Prefeito. Quem vai convocar a participação, a presença desses órgãos é o presidente, tá? Na falta do presidente, o vice. Além dessa, gente, outras atribuições correlatas podem ser atribuídas por lei ou por regimento interno.
Essas atribuições aqui, ou tarefas que a gente colocou, são as mais comuns, são as mais corriqueiras. Outras podem surgir, mas, para surgir, precisam estar previstas ou na legislação ou no regimento interno. Tá bom? Assim, então, a gente encerra essa aula e vejo vocês na próxima aula.